Olá pessoal, eu sou Marquiano Charan Filho, quero cumprimentar você do canal Enxergando Longe no YouTube, quero cumprimentar você que nos ouve pelo podcast Enxergando Longe, quero cumprimentar você que nos ouve pelas web rádios que transmitem nosso conteúdo, Rádio Teletema, Rádio JFC, Rádio Católica de Carnaubal, Rádio Top Show. Nossos programas são retransmitidos nessas rádios em diferentes horários, então sintam-se todos abraçados e vamos com mais um conteúdo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta os vídeos que você gostar e compartilhe para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Milene Cristina, um dia estava eu ouvindo uma entrevista do senhor que nós vamos falar agora, do nosso amigo que nós vamos falar agora, e fiquei sabendo, por ele mesmo, que ele tinha deficiência visual. Para mim foi uma grande surpresa, porque não parecia, apesar da gente não ver a pessoa pelo rádio, claro, né? Mas nunca tinha falado isso, ele nunca tinha falado, e eu, particularmente, nunca tinha visto ninguém com deficiência visual trabalhar em rádios grandes, como a que ele trabalhava, que era a Rádio Globo, Rádio CBN, e isso para mim foi uma surpresa. Então, Milene, nós hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa quem? Eu vou deixar para você apresentá-lo. Ah, sim. Aliás, eu vou fazer que nem ele fez, né? Como ele fez. Quando eu o conheci também, aliás, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar o público, né? Que eu não cumprimentei. Você aí, ouvinte, você telespectador do Enxergando Longe, seja muito bem-vindo. Eu sou Milene Cristina. Olha só, essa pessoa que nós vamos entrevistar hoje, quando eu o conheci, foi numa palestra e ele lindamente mostrou o poder do rádio, o poder do som do rádio, do imaginário que o rádio traz para as pessoas, né? E eu me lembro que ele fez um esquete bem interessante, que ele cochichava no ouvido de uma garota. Foi uma coisa incrível, que era o poder do rádio, mostrando o poder que teve as rádios novelas. Então a gente vai entrevistar hoje Marcos Aurélio de Carvalho, que ele é da Rádio ONCB, radialista, jornalista, produtor, e está à frente hoje da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Seja bem-vindo, Marcos Aurélio. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma grande honra. Olá, Marquiano, olá, Milene, um abraço muito carinhoso para todos vocês que em diferentes horários acompanham a gente no canal YouTube Enxergando Longe, no podcast Enxergando Longe, nas emissoras de rádio que ficam em rede com o programa, e eu ouvi aí Marquiano dizer a emissora Teletema, lá com a queridíssima Thaís Caldura e toda a turma lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço, e para todas as demais emissoras que estão em rede com a gente. Muito obrigado pela honra do convite. Vou aqui me audiodescrever. Eu estou vestindo uma camisa bordô, é praticamente cor vinho tinto, assim, a camisa social vinho tinto. Sou um homem branco, de óculos, a lente do olho esquerdo super grossa, porque eu tenho baixíssima visão, né? Tenho 10% de acuidade visual no olho esquerdo, e o olho direito é uma lente neutra, porque meu olho direito, na verdade, é uma prótese. Eu perdi o globo ocular direito inteiro quando eu tinha 7 anos e 2 meses de vida. Portanto, em dezembro, 7 anos e 3 meses de vida, né? Outubro, novembro, dezembro. Eu faço aniversário em setembro. Então, em dezembro de 1968, quando eu tinha completado 7 anos e 3 meses, eu perdi o globo ocular direito inteiro num glaucoma. Então, a lente do lado direito é uma lente neutra. Eu sou um homem branco, de cabelo, bom,
estou com 61 anos, até que para 61 não tem tantos grisalhos assim, mas uma parte castanho escuro, outra parte grisalhos, e ao fundo uma parede branca. Uma grande honra estar aqui com vocês, transmito aqui para vocês o abraço de toda a equipe de comunicação da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu sou integrante da equipe de comunicação da ONCB, não só da rádio, né, da rádio, do canal YouTube, do Facebook, Twitter, Instagram, ou seja, dos canais de comunicação da ONCB, desde junho de 2019, convidado que fui pelo Beto Pereira, o presidente, na época ele era o vice-presidente, primeiro vice-presidente da organização, aí depois em março de 2020 se tornou presidente, e é uma grande honra ser integrante da equipe da ONCB. Além disso, ano passado eu comecei a trabalhar na ULAC, como responsável, no primeiro momento como assistente da área de comunicação, em janeiro, mas aí em abril eu fui promovido a responsável pela área de comunicação. Passo boa parte do dia aqui nesse cantinho que é quarto de visitas, escritório, estúdio, TV, de tudo um pouco. Passo boa parte do dia aqui escrevendo e falando em espanhol, porque a ULAC se comunica prioritariamente em espanhol e é um idioma que eu amo, porque quando eu era militante do movimento de rádios comunitárias nos anos 90, eu também me comunicava em espanhol, porque o nosso escritório na América Latina da AMARC era em Quito, no Equador, e também dou media trainings, eu treino empresários, líderes sindicais, até artistas de televisão, para melhorar, para aperfeiçoar a fala. São os meus 3 trabalhos remunerados. E, fora isso, eu sou voluntário de 2 organizações não governamentais, do Criar Brasil e da Unir, todas 2 de comunicação. Então, mais uma vez, dizer para vocês, gente, é uma grande honra estar aqui. Fiquem absolutamente à vontade para perguntar o que vocês quiserem, Marquiano e Milene. Nós que te devolvemos essa honra e agradecemos aí a sua presença, e eu quero avisar para os ouvintes e para os nossos telespectadores que este programa está sendo gravado e, portanto, não teremos chat ao vivo. Inclusive, até eu quero prestar um esclarecimento sobre isso, né? A culpa não é deles, nem da Milene, nem do Marquiano, é que esse horário coincide com esse horário que vai ao ar no canal Enxergando Longe, coincide com o horário em que eu dou uma aula, estou dando um curso à distância de rádio teatro, e coincide com esse horário, por isso não foi viável eu fazer ao vivo, mas esse curso de rádio teatro vai terminar, vai só até meados desse mês de fevereiro, então no próximo encontro nosso eu já faço ao vivo com vocês, a gente pode interagir com todo o público. Muito obrigado. Marcos Aurélio, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua experiência, né? Você começou falando dos vários empregos que você teve, as várias frentes que você trabalha, né? Falando sobre a sua atuação na Unir. Eu achei muito interessante, até queria fazer um curso na época, mas eu falei, bom, é no Rio de Janeiro, então eu achei muito interessante. Você poderia explicar para nós? Antes do Marcos explicar, por favor, Milene, faça a sua audiodescrição. Hoje eu estou apressada, rapaz, hoje eu não fiz nada. Hoje é tudo assim, eu acabei não fazendo nada, perdão, gente. Eu sou uma mulher de pele branca, nariz pequeno, boca pequena, olhos azuis, tenho cabelos loiros, lisos, compridos até a altura dos ombros. Estou usando um fone de ouvido, um headset preto. Eu estou usando uma blusa em decote V, na cor preta, com bolinhas pink. Okay. Então eu vou refazer a pergunta aqui. Posso refazer, Marquino? Pode, por licença aí. Depois eu me audiodescrevo. Você vai se audiodescrever, né? Então, audiodescreva. Tá bom. Vai lá. Então, eu sou um homem de pele branca, os cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, com uma camisa cor-de-rosa, uma camisa social cor-de-rosa, e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Agora, por favor, refaça a pergunta. Eu vou refazer a minha pergunta e eu gostaria que o Marcos Aurélio falasse, né, sobre a experiência, já que ele falou de várias frentes de trabalho dele, que ele falasse sobre a experiência dele na Unir.
Pois é, a Unir nasce, Marquiano, Milene e todo o público que está acompanhando, a Unir nasce no Rio de Janeiro, mas se mudou aqui para São Paulo em 2011. 4 anos depois de eu e minha companheira Luciana termos nos mudado para cá. Eu mudei para cá em julho de 2007, quando eu assumi a gerência da extinta, né, Rádio Globo, e estranhamente extinta, mas isso daria uma outra entrevista, Rádio Globo de São Paulo, da qual eu tive a honra de ser o gestor de 2007 a 2012. Só que eu me mudei em 2007, mas o conselho da Unir decidiu que a Unir continuaria por um tempo no Rio. Aí eu ficava na Dutra, para lá e para cá, no ônibus leito, para dar aula na Unir nos sábados, mas morando aqui em São Paulo. E aí, em 2011, finalmente, o conselho decidiu que a Unir tinha que se mudar para cá também. Então, nós ficamos 2 anos, né, julho de 2011 a metade de 2013, funcionando num dos melhores momentos da história da Unir, que foi quando a gente funcionou no Conjunto Nacional, ali na esquina da Paulista com Augusta. E muitos dos nossos alunos eram também pessoas cegas e com baixa visão, que estão aí brilhando no mercado de trabalho. Entre eles o André Ferreira, que foi âncora da Rede Transamérica de Esportes, hoje em dia trabalha com a gente na Rádio ONCB, o Heber Anacleto, a Yara Pasqualini, que no ano seguinte ao do nosso curso passou num concurso para a área de comunicação do metrô de São Paulo. Bom, Nossa amiga. Nossa amiga, todos os nossos amigos aí, todos os nossos amigos. Isso sem falar no Sérgio Augusto, sem falar no Alex Simplício, toda essa galera bacana. Pessoal que durante um tempo fez o Seca-Gelo, né, que inclusive nós já entrevistou o pessoal do Seca-Gelo aqui. Tatiana Brasileiro, toda essa turma, Adriana Massini. Então, a Adriana Massini, por exemplo, não tem deficiência visual, a Tatiana Brasileiro é uma pessoa com baixa visão, que esse é um dos princípios do trabalho da Unir, né? A gente não dá aula. Na Unir, a gente não dá aula apenas para pessoas cegas. Agora mesmo, esse curso de rádio teatro que eu estou dando à distância, eu estabeleci em entendimento com a coordenadora pedagógica que uma das condições para dar a nossa aula seria a presença de pessoas com baixa visão e de pessoas com visão normal também entre os estudantes. Então, vamos explicar o que é a Unir. A Unir, com 2 R's, União e Inclusão em Redes e Rádio, é uma organização não governamental de pequeno porte, mas que faz grandes coisas, né? A gente costuma dizer que a gente não tem a menor pretensão de ser ONG rica, cheia de dinheiro, nada disso. A gente trabalha com um orçamento muito pequenininho, mas o que nos orgulha é o resultado do nosso trabalho, né? E só pelos nomes dos profissionais, claro que o mérito também é das pessoas, dos profissionais que eu citei, não só os profissionais cegos e com baixa visão, os profissionais em geral. Aliás, muitas das pessoas, eu brinco aqui com Luciana aqui em casa, que eu digo, quando eu ligo a televisão, eu tenho duas... ligar a televisão num canal de notícias ou ligar o rádio numa rádio de notícias, eu passo a ter 2 certezas. A primeira de que valeu a pena tudo que a gente construiu nesses 28 anos, pela quantidade imensa de ex-alunos nossos que estão no mercado de trabalho e que são reconhecidos como profissionais muito éticos, profissionais preocupados com o coletivo. A âncora das 5 da tarde da CBN foi a aluna da Unir, a Carolina Moran, que divide lá com a ancoragem com aquele apresentador que também é da TV Globo. De 5 da manhã às 8 da noite, a Carolina Moran foi nossa aluna no começo da Unir. A Unir foi fundada em 95, ela foi nossa aluna desse mesmo curso que em 2012 fizeram essas pessoas todas que eu citei, ela foi nossa aluna em 1998, né? O Maurício Bastos, que foi âncora da Band News, da Rádio Tupi, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, e assim por diante. Eu brinco com a Luciana que eu digo, bom, primeiro mostra que valeu a pena toda essa nossa luta, né? E segundo, mostra que eu estou ficando bem velho, né? Porque os meus ex-estagiários e alunos hoje em dia são âncoras, apresentadores, é um sinal da idade também, porque eles já percorreram não é que eles começaram agora, eles já percorreram toda uma trajetória. Para que existe a União e Inclusão em Redes e Rádio? Para que existe a Unir? Eu costumo dizer que a Unir é uma das ONGs mais fáceis de explicar. A Unir existe para democratizar a comunicação, promovendo uma comunicação inclusiva, fazendo 4 coisas. Então, qual é a nossa missão? Democratizar a comunicação, apoiar instituições, apoiar organizações que promovam a democratização da comunicação e a comunicação inclusiva. Em 4 âmbitos. Primeiro âmbito, dando treinamento, capacitação, que aliás foi a primeira coisa que a gente fez quando eu ainda era do IBASE. A Unir é um dos filhotes da comunicação do IBASE, da ONG, que foi dirigida pelo saudoso sociólogo Herbert de Souza Betinho, cujo tempo, a época em que a gente estava lá, vai ser retratado agora num documentário sobre o Betinho. Quando em 94 a gente sai do IBASE,
nós fundamos 2 ONGs lá no Rio de Janeiro, que são filhotes do antigo setor de rádio do IBASE que eu coordenava, que eu coordenei de dezembro de 90 a abril de 94. Nascem o Criar Brasil, da qual eu sou o atual presidente do conselho, a presidente era a Valéria, infelizmente faleceu agora em novembro, eu estou temporariamente, eu era vice, agora estou temporariamente como presidente, e a Unir, o Criar Brasil e a Unir nascem como o próprio Betinho falava, o sociólogo Abete Souza, o famoso irmão do Enfio da música, a volta do irmão do Enfio, ele dizia que nós éramos os netos do IBASE, institucionalmente falando. Então a Unir nasce para fazer 4 coisas. 1, treinar organizações do terceiro setor que queiram fazer rádio. E outros meios de comunicação também. É o trabalho mais antigo, porque esse trabalho eu já fazia antes da Unir nascer, fazia no IBASE. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma ONG feminista lá de São Luís do Maranhão, as meninas querem fazer rádio, nunca trabalharam em rádio. Aí eu vou lá, eu ou um outro integrante da nossa equipe, que é um trabalho semi-voluntário, eventualmente a gente recebe algum recurso, mas geralmente o nosso trabalho é praticamente voluntário, é o nosso lado, é o nosso lado militante, social. Eu vou lá e dou um treinamento para aquelas. Aí há um sindicato dos bancários, sei lá de onde, vou dar um exemplo aqui hipotético, do Espírito Santo, quer fazer um programa de rádio, vou lá e treino. Então, isso é a primeira das 4 coisas que a Unir faz. A segunda é dar cursos de rádio inclusivos e acessíveis. Então, a gente dá um curso de rádio que mistura na mesma turma pessoas com e sem deficiência. Terceira linha de ação nossa é trabalhar com jovens em comunidades carentes, trabalhar com jovens em situação de exclusão social, que também me emociona muito, porque alguns alunos nossos da Baixada Fluminense, temos também muitos cursos aqui em São Paulo, Heliópolis, São João Clímaco, Pirituba, mas os da Baixada Fluminense do final dos anos 90, dali saíram também grandes talentos, entre eles uma que vocês já ouviram falar, a Karen Rios, que era uma menina, Karen Rios do Grupo Ruge, mas além do Grupo Ruge, ela se tornou uma excelente atriz, já fez vários papéis na TV Globo, e a Karen era uma menina de 16 anos, numa comunidade em situação de risco social na Baixada Fluminense, muito pobre, magérrima e muito tímida. E foi a nossa equipe de professores da Unir que conseguiu animar a Karen a exercer a cidadania dela e lutar por um espaço para realizar os sonhos dela. E a quarta linha de ação nossa é o Comunicador Inclusivo Integral, que é esse curso que várias pessoas que eu citei aqui no começo fizeram, né, Yara Pasqualini, André Ferreira, Alex Simplício, Éber Anacleto, Tatiana Brasileiro, Adriana Massini e tantos outros, que é um curso de 7 meses de duração, 72 horas aula, que a gente aborda toda a temática do rádio como um complemento ao que as pessoas estudam na faculdade ou nas próprias rádios, só que numa perspectiva inclusiva e de defesa da democracia, da pluralidade da cidadania. Quer dizer, a gente trabalha a parte técnica também, como melhorar a voz, como melhorar a dicção, como melhorar a interpretação, mas ao mesmo tempo também trabalha com os estudantes como fazer com que o nosso papel social como jornalista e como radialista seja cumprido. Então é isso, a Unir faz essas 4 coisas, resumindo então, treinar instituições de terceiro setor que queiram fazer rádio, treinar jovens em comunidades carentes para que possam gerar emprego e renda através da comunicação, aulas inclusivas e acessíveis e o curso Comunicador Inclusivo e Integral. Olha, agora eu fiquei aí muito interessada, eu mesma, né? Gostaria de fazer um curso aí desse, para mim, eu acho que até para o Marquiano, talvez ele se interessasse, sim, com certeza, porque eu acho para a gente melhorar, né? Como eu expliquei para você nos bastidores, Marcos Aurélio, né? Eu fiz minha formação de rádio e TV foi na época que eu enxergava ainda, né? Uhum. E para mim, a gente queria até saber, vai ter algum curso desse tipo aí? No momento, o que acontece? Quando veio a pandemia, bom, eu tive que provisoriamente morar no Rio de Janeiro novamente do final de 2013 ao final de 2017, por uma questão profissional minha e por uma incrível coincidência de minha companheira também, de minha esposa também. Ela também, o chefe dela precisava que ela trabalhasse novamente no Rio. Então nós alugamos um apartamento lá, mantivemos o nosso aqui, porque a gente sabia que voltaria para cá. Quando eu volto para cá, eu ainda tinha 1 ano e 10 meses de contrato para cumprir com a EBC, com a emissora de rádio na qual eu estava trabalhando no Rio, que era nas emissoras EBC, né, que eu colaborava, eu era apresentador de um programa diário na Rádio MEC,
fazia participações em alguns programas da Rádio Nacional e era comentarista esportivo na TV Brasil, que para mim foi muito honroso, porque é raro um comentarista esportivo. Eu já tinha sido repórter esportivo de rádio no Rio por 8 anos, 84 a 92. Hoje eu posso afirmar, Marquiano, Milene, todo mundo está acompanhando, eu evitava falar isso muitos anos, porque o brasileiro tem mania de dizer que é primeiro em tudo, maior em tudo. A gente é muito debochado pelos nossos amigos dos países vizinhos, né? O pessoal zoa muito com a nossa cara por causa disso, porque a gente tem mania. Mas hoje eu posso afirmar porque eu pesquisei ao longo de 30 anos. Eu comecei a pesquisar isso em 89, perguntava para um, perguntava para outro. Hoje eu posso afirmar, eu fui o primeiro repórter de futebol no rádio brasileiro com deficiência visual, nos anos 80. Mas TV não tinha. E na TV Brasil, quer dizer, nesse período em que eu trabalhei como pessoa jurídica, eu não era concursado, eu participei de um concurso de pessoa jurídica. Na EBC, nas emissoras EBC, Rádio Nacional, Rádio MEC, TV Brasil, na TV Brasil eu fazia os comentários esportivos. Em 2014 eu comentava o Campeonato Brasileiro da Série C, os comentaristas éramos eu, o Márcio Guedes, famoso Márcio Guedes, o Jorge Ramos e o Valdir Luiz, e em 2015, 16, 17, 18 eu era o comentarista de futebol do Jornal do Meio-Dia, da TV Brasil local lá do Rio. Então nesse período, a gente achou melhor, eu e Luciano achamos melhor não reabrir uma sede da Unir no Rio, porque não era nosso projeto ficar por lá. Então guardamos toda a documentação da Unir num depósito famoso aqui em São Paulo, não vou fazer aqui a propaganda grátis, num depósito aqui famoso de São Paulo. Depois até teve um tempo que a gente deixou num depósito semelhante lá no Rio, depois voltamos com tudo aqui para São Paulo, e quando chegou 2018, eu não podia ainda reimplantar a sede, porque eu ainda estava naquele vai e volta, Rio-São Paulo, por causa da EBC e da UF, da Universidade Federal Fluminense, que foi onde eu fiz o meu mestrado. O jornalismo foi no UFRJ, mas o mestrado foi na UF, e eu estava, em 2019, dando aula como professor substituto. Aí, finalmente, chegou 2020, já tinha acabado o meu contrato com a UF, já tinha acabado o meu contrato com a EBC, e eu não quis renovar, porque aí seria um outro tema aqui para a gente conversar, mas enfim, não quis renovar com a EBC em 2019, e aí eu e Luciana voltamos ao Conjunto Nacional, onde a Unir funcionou numa fase maravilhosa em 2011 a 2013, e começamos já estávamos bem adiantados na negociação de 2 salas, como as 2 hipóteses para a gente escolher uma, para reimplantar a sede da Unir em São Paulo. Aí dissemos, não, vamos para o Carnaval, fomos para a terra dela, no Paraná, voltamos do Carnaval, começa a pandemia. Aí nós decidimos não abrir mais sede, pelo menos por enquanto. Então o que a gente está fazendo é dar os cursos à distância, como esse que eu estou dando agora, de rádio teatro. Eu e o querido colega Rafael Tavares estamos dando esse curso de rádio teatro à distância, com participantes de diferentes partes do Brasil. E seria também interessante, né? A distância também já que você ainda não tem essa sede, aqui em São Paulo, aliás, eu acho que até melhor, né, do que essa sede, porque você pode pegar esse pessoal aí, nossos colegas, produtores de web diferentes rádio. partes do Brasil. Não gera custo. O mundo, na verdade, a pandemia veio também nos dar algumas lições. A pandemia foi péssima, foi horrível, mal conduzida pelos gestores públicos, principalmente em nível federal, pessimamente conduzido o processo de como lidar com a pandemia, mas pelo menos teve um benefício, fez com que a gente aprendesse na prática a rever alguns conceitos. Eu, por exemplo, vou fazer aqui a minha autocrítica, eu sempre fui muito resistente à aula à distância. Eu sempre achei que o professor tem que estar próximo do aluno, tem que interagir presencialmente com o aluno. Hoje em dia, eu acho importante, sim, mas já não acho que seja uma condição. Ou seja, não é algo que tem que ser assim necessariamente. Porque é o que você disse, Milene, tem a grande vantagem de você poder, por exemplo, essa aula de radioteatro que a gente está dando, esse curso de radioteatro, tem participantes do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, daqui do Sudeste também. Eu posso dar aula para 33 alunos, são, se eu não me engano, 22 cegos totais, 7 baixa visão e 4 com visão normal, de diferentes partes do Brasil. E não ter sede tem uma outra grande vantagem, né? Não gera custo fixo mensal. Né? Quer dizer, aqui, claro que tem um custo envolvido, né? Se um dos meus professores lá do tempo do IBMEC, do MBA, eu tivesse me ouvindo, ia puxar minha orelha, não, tem custo envolvido sim, então deixa eu corrigir, tem um custo envolvido, porque a hora que eu ligo essa lâmpada aqui e deixo esse computador ligado o dia inteiro em home office e tal, eu estou gerando um custo fixo. Exatamente. Mas é bem menor do que alugar uma sede
e ter que pagar todas as contas desta sede, né? Com certeza. Então, realmente, assim, a gente tem que pensar com os pés no chão, pensar de maneira muito consciente antes de retomar a sede paulista da Unier. Ô, Marcos Aurélio, você estava comentando a respeito da sua área de esportes, né? Eu gostaria de saber gostaria de saber qual o seu maior desafio como baixa visão aí como comentarista esportivo, né? Porque a gente sempre fala, a pessoa com deficiência, ela tem um grande desafio na rádio, na TV. Então, qual foi o seu desafio aí? O que você enfrentou nesse momento como um dos primeiros, né, comentaristas esportivos com baixa visão? No caso da comentarista com baixa visão, não tenho certeza se eu sou o primeiro. Como repórter, com certeza, que aí foram anos 80. Então, essa é uma reflexão bem interessante que eu fiz já há uns 2 anos, 2021 e tal. Em 2021 cheguei a parar para pensar nisso, comentei aqui com Luciana, comentei com minhas filhas. Eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento, né? Comentei com minhas filhas também. Se eu for fazer uma retrospectiva de que foi mais desafiador para alguém que tem 10% de visão no olho, que nasceu numa comunidade pobre como eu nasci. Eu nasci numa comunidade muito pobre do Rio de Janeiro e muito conhecida, né, infelizmente, muito conhecida pela parte ruim, né, pela violência e tudo. Eu nasci no Complexo do Alemão, na comunidade da Fazendinha, que é uma das 11 comunidades que compõem o Complexo do Alemão. Meu pai consertava rádios e TVs, eu já nasci com catarata congênita e glaucoma secundário à catarata. Meu pai era o técnico de TV e rádio do subúrbio, ele ia de casa em casa atender os fregueses, tinha meses que entrava mais dinheiro, outros meses que não. Meu irmão até hoje brinca comigo, meu irmão diz, esses teus media training são igual ao nosso pai na nossa adolescência, né? Tem meses que você tem cliente de media training, tem meses que não, porque realmente a minha principal fonte de renda hoje são os media trainings. Eu treino empresários, treino dirigentes de entidades para que falem de maneira melhor na mídia. Só que é como meu pai na minha adolescência. Tem meses que aparecem, em alguns meses aparecem clientes, outros meses não, a coisa vai variando. E o que aconteceu? Agora respondendo a tua pergunta. De tudo que eu fiz na vida, e para cada um de nós aqui, né? Estamos aqui 3 nos comunicando com vocês, que estão aí do outro lado, nos ouvindo nas rádios ou nos vendo no canal YouTube, somos 3 pessoas com deficiência visual. 2 cegos totais e um baixa visão, que sou eu. E que sou cego do olho direito e tenho baixa visão no esquerdo. Tudo é um grande desafio numa sociedade que ainda é muito capacitista, menos do que era na minha infância. Eu sofri um tipo de capacitismo que hoje em dia é mais raro, né, que é um tio chegar em festa de aniversário e dizer, seu Hélio era o meu pai, né? Tira o Marquinhos da escola, isso na infância. Tira o Marquinhos, é perda de tempo, com essa visão que ele tem, não vai chegar a lugar nenhum. Quer dizer, eu e o Marquiano, que somos bem mais jovens que você, Milene, eu tô brincando, né? Somos bem mais velhos que você. Você vê que eu ironizei. Eu só tenho 2 anos, hein? Eu tenho 46. Eu e Marquiano. Eu pareço 20, mas tenho 46. Eu e Marquiano, agora brincadeira à parte, que somos bem mais velhos que você, acredito eu, nós enfrentamos alguns tipos de capacitismo que gradativamente ainda existem, mas são menores do que naquela época. Então tinha desde os tios que diziam, não eram todos os tios, tá? Mas diziam, tira da escola e tal, até a primeira chefe que eu tive na primeira rádio que eu estagiei, que disse que eu jamais poderia ser apresentador de rádio, porque para enxergar eu tinha que encostar o papel na cara. Como é que eu ia posicionar o microfone e o papel na cara? E eu sempre disse, olha, eu vou provar que sim, que eu posso. Mas de tudo que eu fiz na vida, nada em termos de dificuldade se compara a 2 coisas. Ser repórter esportivo e o mestrado. O mestrado porque, começar do mais recente, o mestrado porque é muito livro para ler e é muito cansativo. Eu, além de enxergar as letrinhas todas pequenininhas, eu tenho nistagmo, então meu olho treme o tempo todo, né? Então, o mestrado foi um grande desafio. E ser repórter esportivo, numa época em que as tecnologias não estavam tão avançadas, eu tinha uma lupa para enxergar o jogo e tudo, mas eu fui repórter de futebol de 84 a 92, e não é apenas ir no treino, todo dia indo no treino dos clubes, eu cobri em média 2 anos, foram 2 anos e meio de Botafogo, 2 anos e meio Flamengo, 1 ano e meio Vasco, 1 ano e meio Fluminense. Isso sem falar em seleção brasileira eventualmente, e cobertura das entidades. Eu comecei cobrindo o Bangu, foram 2 meses cobrindo o Bangu. Isso era muito desafiador, mas não é só por causa do treino, acompanhar o treino, é porque
Outro papel que o repórter esportivo exerce é fazer o meta, que lá no Rio de Janeiro se chama ponta. O que é o meta? É aquele repórter que fica atrás do gol complementando a informação do narrador. Correu, chutou pela linha de fundo, Marco Aurélio entrava. Pois é, Dulce, ele tocou com a perna direita. Ele estava próximo à linha da grande área e naquela posição seria melhor tocar de perna esquerda. E Renato pedia a bola no centro da área e Bebeto um pouquinho mais para a esquerda. Se ele tivesse olhado, ele teria percebido os dois atacantes livres para receber. Linha de fundo, tiro de meta 0-0 no placar da Rádio Tupi. Então eu fazia esse papel. Eu, além de entrevistar os jogadores, em alguns jogos eu era o cara, por exemplo, a decisão da Copa União de 87, Flamengo Internacional. Eu que estava atrás daquele gol, do passe do Andrade para o gol do Bebeto, que decidiu a Copa União. Vasco e São Paulo era um dos 3 repórteres, mas não estava atrás do gol. Vasco e São Paulo, Morumbi, 1-0 gol do Sorato em 89. Eu estava ali também na cobertura. Não me faz lembrar desse jogo. É melhor não te lembrar, esquece. Deixa pra lá. Então deixa eu dar uma boa notícia. São Paulo, campeão brasileiro de 86 em Campinas. São Paulo e Guarani. Sim, hein? Eu estava lá, com o teu tricolor ganhando. Eu era o repórter da Rádio Tupi do Rio lá naquele jogo. Então, esse tipo de trabalho e o mestrado foram as 2 coisas mais desafiantes para a minha vida, porque são tarefas especialmente complexas para uma pessoa com deficiência visual. Agora, fala aí da saia justa, que a gente sabe que te deixaram uma vez, quando perguntaram para você se foi pênalti. Eu não me lembro o jogo, você contou isso uma vez numa palestra? Conta pra gente. Sim. Isso era o seguinte, no final dos anos 80, a gente quase todo mês de janeiro, 87, 1988, 89, e também começando os 90, eu já sabia que janeiro estaria aqui em São Paulo, né? Lembrem-se que eu já expliquei que eu mudei aqui para São Paulo, que era um velho desejo meu, um antigo desejo, mudei para São Paulo quando eu assumi a gerência da Rádio Globo de São Paulo e afiliados. Eu cuidava da Rádio Globo de São Paulo e afiliados, ou seja, julho de 2007. Mas a minha ligação com São Paulo é muito mais antiga, porque minha tia mais querida morava aqui, a saudosa tia Regina, morava aqui na Antônia de Queiroz, ali perto da esquina com a Rua Augusta. Eu vinha muito para cá visitá-la e visitar minha prima Aline, que hoje em dia mora na Itália, e para mim, como um menino pobre, de subúrbio, de favela, de comunidade pobre, vir a São Paulo visitar minha tia era um acontecimento, né? Nos anos 70, na minha adolescência. Mas enfim, principalmente anos 80 eu vinha muito para cá. E vinha também para fazer jogos pela Rádio Tupi. E era muito comum, no mês de janeiro, a gente vir fazer a Copa São Paulo Futebol Júnior, a Copinha, e também tinha o Mundial de Sêniores do Luciano do Vale. Ele organizou um mundial com os ex-jogadores de seleção brasileira. Só que como nós todos que somos paulistanos, olha o que eu tô falando, nós que somos paulistanos, somos paulistanos, velho, porque eu me sinto totalmente incorporado à cidade. E a minha esposa, que é paranaense também, a nossa ligação com São Paulo, nesses 15 anos, é tão forte que, por exemplo, tem pessoas que me conhecem lá no Rio que acham que eu sou paulistano mesmo, que eu sou paulistano de nascimento. Então, de tão forte que a minha ligação aqui com a cidade era um desejo antigo, eu era um caso raro de menino carioca de subúrbio da favela que ouvia rádios de São Paulo na infância, esticando a antena na infância e adolescência, esticando a antena dos rádios de onda curta para poder ouvir Osmar Santos, Fiore e tantos outros narradores, e os programas de variedade também, não só os esportivos. Mas voltando. E aí, o que acontece em janeiro, gente, aqui? Tempestade, né? Até que o pessoal brinca muito dizendo que a Copa São Paulo é a Copa São Paulo de futebol água, de tanto que chove, né? Então, eu já não enxergo direito. Com a lupa, com aquele aguaceiro caindo, a lupa que eu uso no óculos para aproximar a imagem já é ruim, porque ela tem um formato tubular, é um tubo. E aí eu fico sempre torcendo para não ter lançamento longo, porque se o jogador fizer lançamento longo, eu perco onde é que está a bola. E ainda por cima chovendo, eu não enxergava coisa nenhuma. Aí eu grudei fiquei do lado de 2 colegas de São Paulo, que na época também estavam começando, e foram muito gentis comigo. Os 2 trabalhavam na Rádio Gazeta, e os 2 vocês conhecem muito bem, né? Porque depois ficaram famosos. O Oswaldo Pascoal, que na época os 2 estavam na Rádio Gazeta, o Oswaldo Pascoal e o José Calil. Eu colei nos 2 e falei, me ajudem, eu já não enxergo nada. E aí teve um pênalti. Eu não via mais nada. Aliás, no jogo São Paulo e Guarani de 86 também teve um lance que
assim, aí não foi por causa da chuva, é que foi um bolo danado, muitos jornalistas juntos, um passou na minha frente e eu tive que cutucar o colega do lado. Aí eu não me lembro se o Calil ou o Pascoal, um dos dois virou para mim e falou, foi pênalti, fique tranquila. Pois é, foi pênalti, realmente o juiz marcou. Eu nem chegava, dessa hora a gente vira como pode, né? Eu confiei no colega do lado, né? E como é que o mundo dá voltas, né? Eu jamais imaginaria, quer dizer, eu podia imaginar que nós íamos ser colegas, claro, como já éramos àquela altura, né? Mas a trajetória do Pascoal foi tão bacana que depois ele, pelo méritos dele, foi da Rádio Record, da Rádio Globo, depois Record, depois Globo novamente, e hoje em dia brilha nos canais esportivos da Disney, né? O Pascoal foi meu colega de gestão da Rádio Globo, né? Na época em que eu dirigi toda a programação da Rádio Globo, menos esportes, quem dirigiu o esporte era o Oscar Ulisses e o Pascoal. Então, eu estava com o Pascoal todo, de 2007, quer dizer, de julho de 2007 a virada de maio para junho, quer dizer, final de maio de 2012, eu convivia com o Pascoal todo dia, porque para montar a minha tabela de meu roteiro para as afiliadas, eu precisava ter o roteiro do esporte. Né? Então, e até para combinar com a minha equipe as divisões de tarefas. Então, no período em que eu fui gerente executivo da Rádio Globo de São Paulo e da relação com as afiliadas, o querido Oswaldo Pascoal coordenava a equipe de esportes, então a gente fazia sempre esse toque de bola, sempre um toque de bola muito bom, sempre muito, muito construtivo. Pascoal realmente é um grande companheiro, mas a gente ria muito disso, que a gente lembrava que mais ou menos uns 20 anos antes disso, dessa nossa convivência ali, 2009 e tal, então 87 a 89, eu às vezes pedia socorro a ele. Me lembro de um jogo assim na Vila Belmiro, que chovia muito e tal, e eu toda hora perguntava para ele, e agora? Não, agora não foi, que eu não tinha mais, gente, eu não enxergava mais nada, meus óculos estavam completamente encharcados. Nossa. Aliás, eu quero aproveitar e fazer um gancho aqui, não sei se você viu agora no domingo, o canal no YouTube, Paulistão, Isso. Mas, ó, sobre audiodescrição, né? Mas só um detalhe, já existe audiodescrição nos canais ESPN. É todo um aprendizado. Sim. Eu estou treinando também uma equipe, eu e uma querida colega coordenadora de audiodescrição, uma equipe de audiodescritores para futebol, mas é bom lembrar que... Opa, parei aqui no microfone. Voltou meu som? Caiu. Voltou meu som? Oi. Opa. Sim, voltou. Foi um probleminha, não. Foi um probleminha. Não, foi probleminha no meu microfone aqui, no cabinho que encaixa no microfone. Já resolvido. Então, assim, é muito legal que sejam tomadas essas iniciativas e apenas eu queria dizer isso, que existem outras por aí sendo preparadas. É verdade. É que nesse Paulistão foi a primeira vez que eles testaram a audiodescrição no canal secundário do YouTube, né? Isso. A ESPN transmitiu a Copa do Mundo, todos os jogos do Brasil, até onde o Brasil pôde ficar, né? Transmitiu todos pela Bplay, pela plataforma Bplay também. Eu acho que agora eu não sei, o que você diz é que ela está integrada agora já? Não era a Copa do Mundo, eram os jogos dos campeonatos europeus, né? A Premier League, o Campeonato Espanhol, no ESPN 4, eles já fizeram transmissões, inclusive um dos audiodescritores eu conheço, talentosíssimo, Leandro Massoni, e outros também. Nas Paralimpíadas também já fizeram, que eu já assisti. Agora, mas uma Copa, coisa, sim, uma coisa você... foi por essa plataforma, Marcos Aurélio. Ah, sim, pela plataforma, porque eles não têm os direitos de transmissão dos jogos pela TV. A ESPN não tem os direitos de transmissão da Copa, não tinha os direitos de transmissão da Copa. Mas nos jogos que eles têm o direito de transmissão, como por exemplo a Premier League, o Campeonato Espanhol, havia, e acredito que segue havendo este ano, essa equipe trabalhando, só lá o pessoal acionar a tecla SAP e vai ouvir. Aliás, isso é outro dado bem interessante, você pode oferecer os dois serviços. Quem quiser ouvir sem audiodescrição, escolhe ouvir sem audiodescrição. Quem quiser ouvir com audiodescrição, escolhe. É democrático que seja assim. É isso aí. Marquinhos. Fica democrática, né? Fica democrático. Isso. E inclusivo e acessível, que é mais importante, que é por isso que a gente luta, né? Por uma sociedade plenamente acessível e inclusiva, queridos. Eu queria mudar um pouquinho o assunto e te perguntar o seguinte: quais são as suas influências para ter esse estilo jornalístico que você tem? A minha principal influência, infelizmente, nos deixou em agosto de 2021. Faleceu o professor Nilson Lage. Eu sou um dos privilegiados, né, neste país que
teve como mestre o Nilson Lage, porque muita gente que estuda jornalismo, você fez radialismo, né, Milene? Quem fez jornalismo, acho que quase todo mundo que estuda jornalismo já leu os livros do Nilson. Do Nilson Lage, é bem conhecido esse autor. Ideologia e Técnica da Notícia, é um dos livros dele, e tantos outros. O Nilson era um grande mestre do texto, né, da arte de escrever, foi muito, ele teve uma postura, ele era muito exigente, né, uma vez tomei uma nota 9 num texto que eu fiz sobre a pauta, as associações de moradores do Rio de Janeiro. Tomar uma nota 9 do Nilson era um grande orgulho, né, porque era muito raro, mas ele realmente foi um grande mestre do jornalismo para mim. Em relação às referências de rádio, bom, eu nunca tive a pretensão de ser narrador esportivo, porque um dos princípios básicos da nossa relação positiva com a vida é a gente reconhecer aquilo que a gente pode. Eu digo sempre nas minhas palestras, Milene já assistiu algumas, ela sabe do que eu estou falando. Sim. Aquilo que a gente pode e que, portanto, aquilo que a gente pode fazer, eu não dou bola para o capacitista que disser que eu não posso, mas a gente também tem consciência do que não pode. Eu já fui um pouco além do que eu podia ao ser repórter atrás do gol, complementando a informação do narrador. Narrar futebol seria praticamente impossível, mas uma grande referência da minha vida, e aí uma situação bastante curiosa, quer dizer, a minha grande referência no jornalismo é o Nilson Lage. Minha grande referência no jornalismo esportivo é, sem dúvida, meu ídolo, Osmar Santos. E eu era um caso de um menino carioca que conhecia Osmar Santos, quando muita gente do Rio não sabia quem era. Então, assim, outro dia, em maio de 2020, eu dei entrevista que foi ao ar no canal YouTube dele em junho de 2020, para uma série de reportagens do jornalista Fernando Galassini. Essa série se chama São Paulo Incrível, que é uma série que entrevista personagens da cidade de São Paulo. E eu tive a grande honra de ser o 4º entrevistado da série. O primeiro, se não me engano, foi um vendedor do iFood, que é cadeirante. São várias histórias de personagens da cidade. E o 4º entrevistado da série fui eu. Ele gravou em maio e foi ao ar em junho. E eu falei na entrevista para ele, vou repetir aqui para vocês, claro que tudo que eu fiz na vida, e acredito que vocês dois também, quem está nos acompanhando também, foi com muito suor, muita luta. O começo no rádio não foi fácil. Eu falei do capacitismo da família, mas eu também enfrentei muitos capacitismos nos anos 80 de colegas de profissão. Por outro lado, tive muito apoio de outros colegas. Então, uma coisa que eu sempre tive clareza eu sou um cara de amores correspondidos. As coisas que eu sonhei na minha adolescência, as coisas que eu amo, são as coisas que eu faço. Quer dizer, o que eu amo? Jornalismo, aliás, deixa eu falar na ordem correta. Ser educador é o que eu mais amo. A Luciana, minha esposa, ela costuma dizer, quer ver você feliz? Bota você num estúdio para apresentar um programa de rádio que teu olhinho, né, já que eu só tenho um olho mesmo, né, teu olhinho brilha. Mas você quer ver o teu olho brilhar ao cubo? Bota uma sala de aula na tua frente. A Luciana mesmo fala isso. Então, assim, nesta ordem, educação, jornalismo, rádio e gestão de gente, gestão de pessoas. Eu sou meio jornalista e radialista, educador, meio RH. Eu nunca estudei, eu nunca tive formação em recursos humanos, mas, inclusive, a Mônica Almeida, que era gerente nacional de recursos humanos do Sistema Globo de Rádio, na época em que eu fui gerente da Rádio Globo de São Paulo, ela brincava isso comigo, ela dizia assim, você é o meu gerente de produto, dos gerentes de produto, quer dizer, os gerentes de emissoras, ela dizia que eu era o mais RH, por causa da preocupação que eu tenho com a equipe, com formação, com treinamento de equipe, com reposicionamento da equipe, com gestão de pessoas. Então, as 4 coisas que eu me apaixonei na adolescência, eu consegui realizar até hoje na minha vida. Então, eu não posso reclamar da vida. Eu sou um cara de amores correspondidos. Foi isso que eu disse na entrevista para o Fernando Galassini. Então, repetindo, meu ídolo no jornalismo, Nilson Lage, falecido agora, já estava bem velhinho, já estava bem idoso, dava aula dos anos 90 em diante, passou a dar aula na Federal de Santa Catarina, morava em Florianópolis, mas ele era carioca. Minha referência no esporte, Osmar Santos, sem nenhuma dúvida. Ele foi meu grande ídolo. E na reportagem de campo, o Kleber Leite, que enquanto não virou empresário, enquanto foi repórter de campo apenas, era um dos melhores do Brasil. Aliás,
eu tenho uma gratidão com o Kleber, que é um negócio assim muito doido, porque quando eu comecei na Rádio Tupi, primeira carteira assinada, que eu estagiei em 81 na Rádio Roquete Pinto, 82 na Rádio Tamoio, 82 na Rádio Mauá, 83 na Tamoio, mas eram estágios. Minha primeira carteira assinada, 5 de fevereiro de 84, Rádio Tupi, onde eu trabalhei 12 anos, 8 como repórter de campo, como eu já falei aqui, 4 como apresentador. E 3 pessoas da rádio, que não eram meus amigos pessoais nem nada, me davam muita força. O saudoso comentarista Carlos Marcondes, que foi quem me descobriu me ouvindo em rádios pequenas e me levou para a Rádio Tupi, e os repórteres e chefes de reportagem Ronaldo Castro e Kleber Leite. Esses, em momento algum, foram capacitistas comigo. Eles diziam, não, o garoto vai fazer. E eu com 22 anos, 22 para 23 anos. Garoto é bom, vai fazer, não sei o quê. Com 23 anos, o Kleber me escalou para cobrir seleção brasileira na Vila Olímpica do Atlético Mineiro. Eu fiquei uma semana em Belo Horizonte cobrindo a seleção dos preparativos para a eliminatória. Não é muito comum nesse meio de rádio alguém com deficiência visual e 23 anos de idade ser escalado para cobrir a seleção brasileira. Então, eu tenho por esses 3 muita gratidão, porque nós nem éramos amigos íntimos, amigos pessoais, mas eles perceberam em mim capacidade para realizar o trabalho e não tiveram uma atitude capacitista comigo. Outros chefes tiveram, mas isso é uma longa história. Agora, Marquinhos, deixa eu só, antes de você colocar, deixa eu só complementar uma coisa com o Marcos Aurélio. Você sabe que você falou várias vezes aí do seu olho, né? Você, como nós somos iguais, viu? Eu tenho esse glaucoma congênito, só que eu perdi o olho direito, né? Eu uso uma prótese o meu ocular. também. O meu também é prótese ocular no olho direito, isso. No olho direito, eu perdi já eu precisei fazer uma cirurgia, na verdade, para fazer essa retirada, né? Quando eu tinha 19 anos de idade. A minha foi quando eu tinha, então, a mesma coisa, retirada do Globo. A minha foi quando eu tinha 7 anos e 4 meses. Não, isso não é, para nós, nenhum desmérito, né? A gente, pelo contrário, nós ficamos mais bonitos com essa prótese, né? Nosso olho bem melhorado, né? Marquiano, pois não? Eu só queria comentar, o Marcos falou de todas essas características que ele tem, essas características profissionais, gostar de dar aula, gostar de liderar, gostar de se comunicar no rádio. Eu acho que isso tudo fez e faz de você um grande profissional, porque eu acho que hoje em dia o profissional, quem quiser ser bom em qualquer área, não pode só ser especializado em uma coisa, não pode ter só uma característica, não pode ter só uma habilidade, tem que ter várias habilidades. Isso é que faz dos profissionais que têm várias habilidades bons profissionais. Ainda mais nessa época de convergência de mídia, né? Nós vivemos a era da convergência de mídia. E foi bom você tocar isso. Por exemplo, aqui mesmo é o exemplo disso. Quer dizer, nós estamos transmitindo um programa. Antigamente se dizia assim, né? Isso tem a ver também com a lógica do processo industrial, de como que a economia lidava com... Porque o que a gente faz em comunicação é uma indústria. Uma fábrica como outra qualquer, que tem suas características, mas é uma indústria. Como é que era o processo industrial no mundo até os anos 80 do século passado? Era um processo fordiano, tailor-made. Então, como é que era? O repórter só reportava, o locutor só locutava, apenas locutava. O âncora, o apresentador de TV era uma coisa, o de rádio era outra, ainda que também houvesse já naquela época essa transição. Alguns locutores de rádio iam para a TV, ou trabalhavam nas duas, mas as coisas eram mais estanquizadas, separadas, porque esse era o modelo, não é só da comunicação, era o modelo da indústria, de um modo geral. Numa fábrica de refrigerante, quem colocava tampinha na garrafa de vidro do refrigerante, passava o dia inteiro. Se chegasse em casa e a esposa perguntasse, bem, o que você fez hoje? Coloquei tampinha em refrigerante. Ia dizer isso o tempo todo. A automação, o modelo de automação, mas também a própria revisão dos processos industriais provocada por outras lógicas de produção, fez com que, a partir dos anos 90, a coisa da hiperdivisão do trabalho mudasse. E aí, no caso da comunicação, surgiu esse fenômeno que estamos tendo agora aqui, chamado convergência de mídia. Quer dizer, o programa que vocês estão assistindo, vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente, ao mesmo tempo é um programa de canal YouTube, ao mesmo tempo um podcast, é um programa de rádio. Então, a coisa do rádio só rádio, TV que é só TV, isso é quebrado com o processo de convergência de mídia. Então entra justamente o que o Marquinhos está dizendo. Quer dizer, num modelo desses, o profissional tem que estar apto para entender a linguagem do rádio, mas também entender a linguagem da TV, entender os diferentes formatos de trabalhar. Não é isso, Marquinhos?
Agora, pegando esse gancho que você falou, pegar o seu gancho aí e perguntar o seguinte para você. Hoje, o rádio, na era do YouTube, na era dessas redes, de outras redes sociais, você acha que o rádio perdeu a magia dele, perdeu um pouco do encanto, da magia, Não. daquela coisa da pessoa imaginar o locutor lá do outro lado, como é que ele era? O que você acha dessa mudança? Eu poderia explicar de diversas maneiras. Eu vou explicar da maneira mais simples do mundo, que é com exemplo, com a analogia. Até biblicamente é assim que se explicavam as coisas, né? Até a linguagem da Bíblia é assim, né? Em vez de Jesus dizer lá, vai evangelizar, ele diz, não, você vai ser pescador de homens, para explicar que é mais ou menos como quem pesca peixes. Toda linguagem analógica é de analogia, é de construção do imagético, construção da imagem para explicar um fato. Eu digo sempre para os meus clientes de media training, falo assim, você quer explicar alguma coisa? Explique com exemplos que fabriquem imagem na cabeça das pessoas. Então vamos lá, uma imagem clara disso. Agora, no começo de janeiro, mês passado, nós estamos no dia 9 de fevereiro, na transmissão do YouTube, no começo de janeiro eu fui ao Rio de Janeiro, dar 3 media trainings. E a empresária que me contrata no Rio, desde 2012, tem um acordo de exclusividade no estado do Rio com ela, que é a querida jornalista Mônica Ramos, ela me deu uma carona num dos dias, eu tô passando aí perto da casa do seu irmão, estava hospedado na casa do meu irmão, eu passo aí, te pego e a gente vai de carona. Quando eu entrei no carro, ela virou para mim, não fala nada, que eu tô ouvindo um negócio aqui, não fala nada. Ela já me deu a ordem, não fale nada, tô aqui concentrada. Ela estava ouvindo o que no rádio do carro? Um podcast. Uma série de podcasts. Apaixonada por podcast, a jornalista Mônica Ramos ouvindo podcast. Que isso significa dizer? Daria para ela assistir um programa com imagem no carro? Daria, mas é um risco muito grande. Eu tenho medo de entrar num táxi em que alguém está vendo televisão naquela telinha do painel do carro. Porque uma hora o cara vai se distrair ali e vai bater. A linguagem sonora, ela, ao mesmo tempo que é imagética, ela produz imagens, ela constrói, ela faz com que aquilo que o maestro canadense Murray Schafer chamava já nos anos 70 de paisagem sonora ou concertação do mundo, né? O Murray Schafer fala, então o rádio, ele trabalha com a paisagem sonora. E o podcast é um formato possível de rádio. O podcast não é uma outra coisa. O podcast é um dos formatos possíveis da linguagem radiofônica. Ah, mas o que é linguagem radiofônica? É um conjunto articulado de sons que se comunicam através de 5 elementos, que são a fala, quer dizer, a língua falada, o idioma com fala. Língua falada, música, efeitos e vinhetas, silêncio, que são as pausas, e as trilhas instrumentais. O rádio se comunica, como eu disse na minha dissertação de mestrado, por esses 5 elementos, as 5 linguagens, que essa articulação combinada desses 5 elementos possibilitam que você faça outra coisa enquanto ouve rádio, o que é impensável, por exemplo, na TV. Você não consegue fazer tudo que você faz no seu cotidiano, olhando ao mesmo tempo para a TV. Você que eu estou dizendo, vocês que enxergam. Vocês que estão nos assistindo e que enxergam, não conseguem fazer tudo que vocês precisam fazer no dia de vocês olhando TV. Mas conseguem fazer tudo que vocês querem fazer no dia de vocês ouvindo rádio. Inclusive, eu conheço gente que faz amor ouvindo rádio, mas então para dizer que é tudo mesmo. Rádio é companhia de estímulo auditivo. Ela estimula ou como eu costumo dizer nas minhas palestras, o rádio é o único veículo de comunicação, o único meio, não veículo. Veículo é subconjunto, é o subconjunto do meio. Rádio é o único meio de comunicação que entra apenas por um sentido, que é a audição, e fabrica 6 sentidos, porque fabrica até o 6º sentido. O rádio, então, você pode lavar louça ouvindo um programa de rádio ou ouvindo um podcast. Você pode dirigir seu carro, como a Mônica fez lá no Rio, agora em janeiro. Eu entrei no carro e falei, não fala nada, fala que eu estou ouvindo aqui um podcast que eu adoro, tal. E dirigindo e ouvindo o podcast. E eu não fiquei com medo, porque eu sei que ela estava prestando atenção. O estímulo auditivo no podcast, mas o visual prestando atenção nas ruas da cidade. Então, o rádio tem essa magia. E enquanto houver necessidade, ainda mais nas grandes cidades com o trânsito e tudo, necessidade de companhia sonora enquanto você está realizando outra tarefa, enquanto houver essa necessidade, o rádio não morre, e essa necessidade haverá sempre. Agora, o podcast é um recorte, né, também dos programas de rádio. O pessoal tem feito muito isso.
Não, a mas gente vê existem as duas coisas. Existem podcasts como esse aqui que estamos fazendo, que é um recorte de um programa do YouTube, como Isso. existe um podcast preparado apenas para para ser ser podcast. podcast, isso mesmo. Agora, quando você coloca uma câmera no estúdio, num estúdio de rádio, quando você passa a transmitir no YouTube e em outras redes sociais a vida do estúdio, eu noto que às vezes os comunicadores, não são todos, mas alguns comunicadores se esquecem que estão Esquece transmitindo pelo rádio. Então passam a não descrever certas situações. E o que você acha primeiro, disso? essa história da câmera... Isso te traz alguma preocupação? Essa história da implantação de câmeras no estúdio foi uma grande polêmica na minha época de gerente da Rádio Globo, tanto no Rio quanto em São Paulo. Porque minha proposta na época era, depende da situação. Por exemplo, nós tínhamos um comunicador no Rio de Janeiro, na Globo do Rio, Davi Rangel, que hoje em dia trabalha na terra dele, numa rádio de Friburgo, ele é friburguense, mora na Serra, transmito aqui para ele o meu abraço. O Davi, ele fazia uns personagens, que era Lili Rodoviária, fazia um torcedor caricato do Flamengo, fazia uma astróloga, e eram os personagens humorísticos. E um dia o Davi, eu já estava aqui em São Paulo, né, mas no nosso projeto Globo Móvel lá do Rio, Davi foi fazer a transmissão, que é um dos objetivos do projeto Globo Móvel, que foi o projeto que inspirou o SP Móvel, que ficou 10 anos lá na TV Globo. Um dos objetivos do Globo Móvel era levar os comunicadores para os bairros, para transmitir da nossa unidade móvel nos bairros. E o Davi começou a fazer os personagens na frente das pessoas. E aí gerou uma decepção, porque as pessoas achavam que eram vários artistas que faziam as vozes e tal. Então, tem que tomar cuidado, cada caso é um caso. E sempre lembrar o seguinte, a câmera no estúdio de uma rádio, ela, no mundo inteiro é usada. Em 96, eu estive num congresso de rádio na Holanda, em Hilversum, um congresso da Rádio Netherlands, e quando eu cheguei no hotel, que eu liguei na televisão do hotel para dormir, um dos canais, aliás, 2 canais, o outro eu não lembro qual é, mas um deles era a Rádio Sofia, que nasceu como uma rádio comunitária, mas depois virou uma rádio comercial na Holanda, e tá lá, mostrava o estúdio, que olha aqui, isso já em 96, hein? Não era internet, a internet já existia, mas ali a transmissão era como se fosse era uma TV a cabo, que um dos canais da TV a cabo era transmitir o comunicador na rádio. Mas qual é o segredo? O segredo é entender que aquilo é um complemento, que a linguagem principal, que o fio condutor da linguagem do rádio é som. E é tudo que se possa construir com a combinação dos 5 elementos da linguagem sonora. O som é que é o construtor, o som é que vai ser o fio condutor da linguagem. Todo o restante, a câmera no estúdio e tal, é complemento e que deve ser analisado caso a caso. Se é necessário, se não é necessário, onde pode ser um gol contra, como esse caso que eu contei para vocês, das pessoas que achavam que o Davi, na verdade, eram vários Davis, eram vários atores fazendo personagens. Então, tem que ser analisado caso a caso. E mais do que isso, Marco Aurélio, hoje nós passamos, você fala da rádio, dos programas de TV, dos programas de rádio, atualmente nós somos produtores de conteúdo. Então, o telespectador muitas vezes é produtor de conteúdo. Todos nós somos. O seu Manel da padaria pode agora, exatamente, a padaria aqui em frente ao condomínio onde eu moro, pode agora transmitir uma live usando simplesmente o celular dele para avisar que tem pão quentinho. Acabou de sair pão quentinho. Exatamente. Então, nós vivemos na outra lógica. E esse foi o tema da minha dissertação, né? Quer dizer, eu analisei 2 rádios comunitárias que estavam em crise no Rio de Janeiro, e o tema foi rádios comunitárias em crise existencial, afetos e linguagem na era do ouvinte comunicador, quer dizer, na etapa em que o ouvinte também é comunicador. Exatamente. E pegando esse gancho, eu queria saber o que a sua opinião a respeito dessa nova onda aí de benéfica, eu acho que é benéfica, né? De novas rádios web. Você tem novos comunicadores, né? E a gente entrevistou aqui várias pessoas com deficiência visual, Kleber Salles, né? Mesmo você que está na UNCB, né? Agora também está numa rádio web. Coincidentemente, eu entrevistei hoje o Kleber Salles, mas para uma série que está no ar na rádio UNCB. Queridíssimo Kleber Salles. Mas então, isso é benéfico, sim, democratiza o meio, pulveriza
os players. A gente diz, eu vou traduzir isso aí para a galera que não é da área de comunicação, mas assim, a gente diz que algo que a gente lutou, quer dizer, eu era dos movimentos pela democratização da comunicação nos anos 80, nos anos 90. Eu fui representante no Brasil, nos anos 90, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. E nosso movimento era para democratizar o direito de comunicar. Hoje, esse direito de comunicar está bem pulverizado. Só que, claro, tem que tomar cuidado quando a gente faz uma afirmação dessas com duas coisas. Primeiro, está pulverizado, todo mundo pode, ser Manuel da padaria pode, seu João, dona Joana, dona Joaquim, todo mundo pode pegar um simples celular e transmitir ao vivo agora. Porém, claro, os grandes recursos financeiros continuam concentrados em poucas famílias, que são detentoras da maior parte dos meios de produção e comunicação, e a outra questão é, uma pessoa que pega um celular e faz uma transmissão e tal, ela não tem ainda, não só os recursos técnicos e financeiros, mas também os recursos de conhecimento, de linguagem e tal, para atingir grandes públicos. Às vezes acontece pelo carisma da pessoa, sim, ótimo, mas não tem isso a priori, não tem isso como ponto de partida. E a outra questão que deve ser levada em conta é a seguinte: pulverizar, quer dizer, o que é pulverizar? Todo mundo pode transmitir, tem esse lado positivo que democratiza, agora dificulta a autossustentação do projeto. A gente diz em estudos de marketing que você criou uma multiplicidade tão grande de players que não tem recurso para patrocinar os players. Você criou tantos jogadores dentro dessa cancha de jogo que você não tem recurso para financiar todos os jogadores desse jogo. Mas mas mesmo com esse problema, eu prefiro assim do que como era nos anos 60, 70, em que você só tinha 4 ou 5 canais de TV em São Paulo e no Rio, concentrados nas mesmas famílias, e que alguém, se quisesse transmitir alguma coisa para uma TV, tinha que tentar mandar uma carta e tal, não sei o quê. E se alguém quisesse transmitir alguma coisa pelo rádio também, eram 22 emissoras somando a AM com a FM em São Paulo, 17 somando a AM com a FM no Rio. Então, isso sem falar em outros estados que tinham bem menos emissoras. Então, e dessas todas, geralmente 4 ou 5 só realmente abriam o microfone para participação popular. Então, eu prefiro os males da pulverização do ponto de vista da autossustentação do projeto, mas as pessoas com o direito de comunicar, do que uma etapa em que o direito de comunicar era restrito somente a meia dúzia de famílias. Exatamente. Essa questão da pulverização dos players é muito interessante, porque você dá oportunidade, por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Nós estamos aqui produzindo conteúdos no Enxergando Longe, tá? Nós temos a Thaís Calduro da Rádio Teletema e das outras rádios que nós estamos sendo retransmitidos, né? São rádios que rádios web feita com qualidade, que estão gerando receita também a partir de anúncios, né? Os anunciantes começam a se interessar por essas rádios, né? Você tem, por exemplo, o aplicativo Rádiosnet, que é um repositório, um diretório, como a gente chama, né, de rádios web. Então você tem tanto as rádios mais conhecidas no dial, em formato web, como as rádios abertas. Então, exatamente, obviamente que aí isso vai ter que ser selecionado com o tempo, acho que vai ser feita uma seleção natural dessas rádios que ainda vai ter muita abertura de rádio web mal feita, então naturalmente a própria população, o próprio telespectador vai acabar escolhendo aí, selecionando quais são os melhores comunicadores, os melhores locutores, a melhor plasticidade de rádio, né? Então, e eles vão acabar, alguns deles já saíram da rádio web ou mantêm suas rádios e fazem aí estão nessas rádios agora, de dial. Além da competência, qualidade profissional e tal, tem que ter outra coisa, outra postura que é fundamental para decidir o jogo. Quer saber com quem você quer falar e para que você quer falar. Quando as pessoas me perguntam sobre a rádio ONCB, geralmente a minha resposta é, primeiro, o slogan do Beto Pereira, né? O querido Beto, ele sempre diz, rádio social, de projeto social com postura profissional. Né? A gente procura fazer as coisas com som de qualidade, com a melhor qualidade possível, com excelentes profissionais, pessoas cegas e com baixa visão, com muita, uns com mais experiência, outros com um pouquinho menos, mas com muita qualidade no que fazem. Todas essas pessoas da nossa equipe, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe, mas também
tem que ter clareza do que se quer. Nós, na Rádio ONCB, temos bastante clareza de que temos 2 tipos de programação e o que queremos com um e o que queremos com outro. O que queremos com a nossa programação gravada, que tem música intercalada com entrevista e tal, nós queremos gerar uma experiência positiva de navegação. Nós queremos que as pessoas que nos visitem no horário da programação gravada cheguem lá e digam, nossa, que rádio bem feita, que rádio legal e tal. É para isso que serve a parte gravada. E a parte ao vivo é para disputar audiência. É para dizer assim, olha, só a Rádio ONCB ou a Rádio ONCB e mais uma ou 2 é que estão transmitindo, sei lá, os Jogos Paralímpicos Escolares. Ou então, apenas a Rádio ONCB está transmitindo o show Cultura Inclusiva. Então, uma coisa é para que queremos nossas transmissões ao vivo. Outra coisa é para que queremos nossa transmissão gravada. Então, como nós não temos gente suficiente para sustentar 24 horas de ao vivo, a gente tem que ter clareza dessas 2 coisas. E eu sempre digo, quando eu vou dar treinamento, nos treinamentos da própria Unir, quando eu vou dar treinamentos de implantação de rádio, uma das coisas que a Unir sempre fez foi ajudar a implantar ou reprogramar emissoras de rádio, já nos anos 90, emissoras de rádio que tinham projetos voltados para democratização da sociedade, para buscar uma sociedade mais justa. E eu sempre dizia, não deixem de responder essas 2 perguntinhas básicas. Para quem você quer falar e para que você quer falar. E no caso da ONCB, a gente é testemunha, a gente pode dar o nosso depoimento. É uma programação excelente, é um trabalho realmente de qualidade, feito com muito carinho para todo mundo. Obrigado. Marcos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem e os seus contatos. Vamos lá. Primeiramente dizer do meu orgulho de estar aqui com vocês. Na verdade o tempo passou tão rápido, né? Já passamos de 1 hora aqui nesse bate-papo e foi tudo assim, porque quando o bate-papo é gostoso, flui, e muito por causa do conhecimento de causa, do conteúdo que vocês 2 têm, tanto Marquiano quanto você, Milene, vocês são do ramo e do ofício, sabem o que perguntar. Então isso ajuda, isso faz a conversa fluir. A minha mensagem para todo mundo nós estamos numa etapa de oportunidades de voltar a poder pleitear com erros e acertos. Eu estou longe de ser petista ou lulista, nada disso, mas pelo menos agora a gente tem uma oportunidade de pleitear coisas que estão prometidas em campanha, como a gente não tinha tido nos últimos anos. De pleitear, de reivindicar, de avançar em algumas conquistas. Coisa que seria impensável nas circunstâncias, no meu ponto de vista, nas circunstâncias anteriores, né? Em algumas questões nós estávamos meio parados. Nas questões de educação inclusiva, incrivelmente, ao contrário, tínhamos até andado para trás, né, em relação à educação inclusiva. Então, nós temos essa oportunidade. Para quê? Eu falei há pouco que tudo que a gente faz na vida tem que ter o para quem, para quê. Então, para que estamos aqui? Estamos aqui, eu digo no mundo, estamos aqui na vida, estamos aqui no nosso trabalho, tanto nos trabalhos remunerados que a gente vem a fazer, quanto nos voluntários. Pelo menos eu funciono assim, desde a minha adolescência. Nós estamos aqui para dar nossa parcela de contribuição em busca de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo que seja mais equitativo, equilibrado entre as pessoas. Claro que sempre vai haver diferenças de poder aquisitivo, isso é natural, mas nós vivemos num país ainda com níveis de desigualdade econômica assustadores, com o mapa da fome aí, infelizmente, a pleno vapor. Nós não podemos, ou no meu ponto de vista, aceitar essas coisas como naturais. Elas não são naturais. E nós estamos, cada um de nós, nas nossas profissões, no meu ponto de vista, temos uma missão de dar a nossa parcela, ainda que pequena, a nossa parcela para alterar isso. Tem um autor peruano, Rafael Roncagliolo, que também trabalha com a área de comunicação, que ele diz, nós não temos que ser alternativos, nós temos que ser alterativos. Então, esse é o nosso papel. Eu procuro fazer, tanto na União Latino-Americana de Cegos, na qual eu cuido da área de comunicação, quanto na Unir, quanto na ONCB, quanto nos meus media trainings, nos diferentes lugares que eu trabalho, eu procuro dar a minha pequena parcela de colaboração. Na Rádio Globo, eu digo que o Globo Móvel eu não fui o pai da criança, mas eu fui o tio que desvirtuou a criança, que deu o Globo Móvel
Móvel era um projeto basicamente de marketing nos bairros, e eu ajudei juntamente com uma galera maravilhosa, a qual tenho gratidão até hoje, Maíra Estevanin, Álvaro Mufaraq em São Paulo, no Rio a Renata Victor, a Ana Carolina Malvão, Lena Pereira, em Belo Horizonte Cláudia Giusa e tantos outros. Nós demos ao Globo Móvel um caráter social. Nós provamos que era possível levar um estúdio de uma emissora para os bairros, não é para ficar só falando do buraco da rua, mas é para promover a cidadania. Então, nosso papel neste mundo é dar nossa pequena parcela para que ele seja melhor. Ou, como dizia o saudoso Betinho, Herbert de Souza, que agora vai ser, né, retratado nesse documentário, ele dizia que o Beija-Flor falando com o outro, né, que história é essa de você estar pingando gotinha no incêndio? Não vai resolver nada, e o Beija-Flor que pingava gotinha no incêndio diz, mas se resolve eu não sei, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. É isso aí. E quais são os seus contatos? A gente quer saber, inclusive, da Unir, né, que você, por enquanto, não tem curso. Não, mas pode mandar um e-mail para mim, Marcos com U da Unir, Unir com 2 R's, marcosdaunir@gmail.com, é o meu contato na Unir, marcosdaunir@gmail.com. É Unir, U-N... IRR, é o verbo unir com mais um R de rádio. Porque, com R só. porque a nossa ideia é unir toda a diversidade humana através do rádio e de outros meios de comunicação. Então é Marcos da Unir. Unir com 2 R's, @gmail.com. Ou vocês podem me contactar através do meu Instagram, por exemplo, que é Marcos com U, né? marcosaurelio.al, A-L. Esse A-L é uma homenagem à minha família materna, que era Almeida, e à nossa querida América Latina também. Então, marcosaurelio.al, Al de América Latina. Podem contactar, tá bom? Maravilha. Lembrando que o nosso e-mail para o pessoal entrar em contato com a gente é contato@enxergandolonge.com, contato@enxergandolonge.com, nosso WhatsApp 11 98163 8927, 11 98163 8927. Curta a nossa página no Facebook, Enxergando Longe, meu Instagram, Marquiano Cefilho, Marquiano com KI, o Instagram de Milene Cristina Cantora, Facebook Milene Cantora, e agora ela tá chique, tem o TikTok, que é Milene Cristina Cantora, é isso? Isso, é uma outra faceta minha, Marcos Aurélio. Que legal. Gente, Marcos, mais uma vez. Foi uma grande honra, queridos. Muito obrigado. Eu estou encantado aqui de ter podido conversar com vocês. Espero ter contribuído para as reflexões, para os debates. Nossa, foi um programa gostoso aqui, um conteúdo muito gostoso. A gente espera contar com vocês outras vezes aqui, outras oportunidades. Com certeza. Gente, fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo. Lembrando, nunca é demais, se inscreva no canal, dê like nos vídeos que você gostar, curta, compartilha, para o YouTube saber que é um conteúdo relevante. Nós estamos com mais de 1.300 inscritos e bora para os 2.000, ok? Antes, agradecer Fiamma Guterres, Jéssica Alício e Milene Cristina, que me ajudaram a produzir esse conteúdo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.